e o Senhor sabe qual que é a nossa necessidade. Usa o teu servo e fala conosco, Pai. É o que nós oramos em nome de Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Só quem está vivo, diga glória a Deus. Maravilha. O maior milagre é a vida, meu irmão. Só de estarmos aqui nessa noite, já temos um motivo suficiente de glorificar e exaltar ao Senhor. Oh, glória a Deus. Meus amados, eu quero desde já agradecer essa rica oportunidade que foi nos dada. Louvo a Deus pela vida do pastor, que Deus possa continuar te abençoando de uma maneira toda especial, amém? Louvo a Deus também pela vida do pastor Marcos, que nos fez aí essa ponte, né, essa indicação. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão aqui também, os obreiros, os levitas, que Deus possa continuar abençoando de uma maneira especial, amém? Meus amados, vamos abrir a palavra do Senhor, Evangelho segundo escreveu o nosso irmão Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso irmão Mateus, o capítulo é o 24, nós iremos ler alguns versículos aqui nessa noite. O Senhor falou muito ao meu coração, num prazo de 2 dias para cá, Deus vem falando muito ao meu coração acerca disso, acerca dos sinais da vinda do nosso bom mestre. Então nessa noite nós iremos discorrer um pouquinho acerca do capítulo 24 de Mateus. Quantos encontraram, digam glória a Deus. Mateus 24, verso 1. Jesus ia se retirando do templo, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando acontecerão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerra, rumores de guerra, mas cuidado, para que não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores de parto. Louvado seja o nome do Senhor. Podei-vos assentar, meus irmãos, glorificando e exaltando ao Senhor. Deus é bom e o diabo não presta. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, eu quero falar aqui nessa noite um pouquinho das 4 manifestações de Cristo na Bíblia. Voltando a alguns livros da Bíblia, eu volto lá no livro do Gênesis para melhor compreensão. Quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança para o adorar, a Bíblia Sagrada diz que este mesmo homem vem a pecar, e assim agora há uma separação entre Deus e o homem, que é o pecado. Então Deus, na sua infinita misericórdia e graça, Ele agora vai proferir, Ele vai fazer, Ele vai falar, Ele vai direcionar uma promessa. E promessa era essa, que nasceria um da mulher, e aquele que nascesse da mulher feriria a cabeça da serpente, e a serpente lhe feriria o calcanhar. Ali eu vejo a primeira manifestação de Cristo na Bíblia, porque a Bíblia é cristocêntrica de Gênesis a Apocalipse. Em todos os livros da Bíblia, quando nós lemos ele, nós devemos e também percebemos a manifestação de Cristo num pano de fundo daquele livro. Então a Bíblia Sagrada continua dizendo que agora Deus, Ele promete o Cristo, Ele promete o Messias. Então, a primeira profecia acerca da vinda do Cristo foi o próprio Deus quem profetizou. Não foi Isaías, não foi Davi, não foi Ezequiel, não foi Jeremias, não foi nenhum desses profetas, mas foi o próprio Deus que disse que nasceria um da mulher. Então eu vejo aqui a promessa, a primeira revelação, ou a primeira manifestação de Jesus na Bíblia. O tempo vai passando, Deus vai descortinando o céu, e a história da humanidade vai tendo ali
ali o seu desenrolar, e chega um ponto que Deus agora decide anunciar a vinda deste Messias. Ele promete, agora ele está anunciando. Ele anunciou por intermédio de Jeremias, ele anunciou por intermédio de Davi, ele anunciou também por intermédio de Daniel, e ensinou também e falou principalmente através da vida de Isaías. Isaías é o profeta messiânico, e o seu livro também é conhecido como uma mini Bíblia, porque tem 66 capítulos, dividido assim nos 39 primeiros capítulos, tratando-se particularmente, ou uma grande parte dos 39 capítulos, trata-se acerca do Antigo Testamento, nação de Israel e os seus inimigos e adversários. Os capítulos em diante, posterior, vai ter uma ênfase maior acerca do Cristo, a sua primeira vinda e também a sua segunda vinda e o estabelecimento do seu reino milenar. O tempo vai passando, Isaías agora chega no capítulo 53, e o que me chama a atenção é que Isaías agora ele vai ter uma bela visão. Imagino eu agora ele recebendo aquela visão e começando agora a escrevê-la. Quando ele recebe a visão, primeiro, ele vai ter a visão de um homem sofredor e experimentado no trabalho. O capítulo 53, versículo 1 vai iniciar: quem deu crédito à nossa pregação? A quem manifestou o braço do Senhor? Ele foi subindo perante ele como o renovo de uma raiz de uma terra seca, não tinha beleza e nem aparência ou formosura para que o desejassem, mais desprezado entre os homens. Ele está tendo a visão de um homem sofredor e experimentado no trabalho, mas quando chega no versículo 4, ele agora já não está vendo mais a figura humana, ele já não está vendo mais a figura de um homem, ele está vendo a figura de um cordeiro, e ele vai dizer: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidade, e levou consigo o castigo que nos trouxe a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E vai dizer ainda mais, o hino falou: nós andávamos como ovelha desgarrado do rebanho, mas ele fez recair sobre ele a iniquidade de muitos. Oh, glória a Deus! Então Isaías, ele é este profeta que está anunciando a vinda deste Cristo. Oh, glória a Deus! Aí entra na terceira manifestação de Cristo na Bíblia, que é a revelação de Jesus Cristo. A promessa de Deus em Gênesis 3,15, a anunciação dos profetas, agora chega num ponto crucial, que é a revelação de Cristo, ou a manifestação física e presente deste Cristo. Cristo, ele foi revelado nos 4 evangelhos, foi revelado no evangelho de Mateus, no evangelho de Marcos, Lucas e João. O que me chama a atenção é que Cristo foi o livro, esses 4 evangelhos, cada livro foi escrito para um público-alvo. O público-alvo do evangelista Mateus era os próprios judeus. Por isso, você lê a Bíblia no livro de Mateus, você vai se deparar já no início do primeiro capítulo, tratando-se da genealogia, tratando-se ali do seu desde Adão até chegar em Jesus Cristo, porque o público que está recebendo a mensagem precisava crer, precisava ali ter algo que pudesse provar que esse Cristo era aquele anunciado pelos profetas. Então Mateus escreve para os judeus, e Jesus é apresentado como um rei. Por que ele foi rejeitado pelos judeus? Porque a Bíblia Sagrada vai dizer que os judeus estavam esperando um Messias político, um Messias que reinasse sobre eles no mundo físico, mas eles estavam limitando demais a sua visão, porque o reino dele não era aqui na terra, o reino dele é na eternidade. Oh glória! Por isso ele vai dizer, oh glória, os judeus vai também dizer no seu coração, quando eles estão vendo Jesus pregado no madeiro, eles estão dizendo: esse não é o nosso Messias, porque os judeus passou por inúmeros açoites, os judeus passou por inúmeros impérios que governou sobre ele, o império egípcio, o império babilônico, o império assírio, o império dos Medo-Persa, da Grécia, e atualmente na época de Jesus, o império romano. A intenção deles era: precisamos do Messias, do Messias, porque ele vai expulsar os inimigos de Israel, precisamos do Messias, porque ele vai governar sobre nós, e os inimigos não vai mais estar sobre o governo do nosso país. Mas isso não aconteceu
aconteceu? Porque eles viram Cristo pregado no madeiro, e ao terceiro dia ele ressuscita. Aí vem Marcos agora e escreve o seu livro, na intenção de alcançar o público romano, e ele apresenta Jesus como servo. O evangelista Lucas, ele apresenta Jesus não como rei, não apresenta Jesus como servo, mas apresenta Jesus como filho do homem, apresentando a sua natureza humana. Mas o que me mais chama a atenção, o que mais enche meu coração, a minha alma de gozo e de alegria, é o evangelista João, porque a Bíblia Sagrada vai dizer, oh glória, que o evangelista João apresenta Jesus como filho de Deus, oh glória. Não sei se você sabe, mas o Evangelho de João é o último livro que foi escrito no Novo Testamento, acompanhado de Apocalipse, porque haviam infiltrado dentro da igreja falsos ensinos, havia infiltrado dentro da igreja homens que estavam querendo colocar em dúvida a divindade de Jesus, a ressurreição em carne de Jesus. Então João já levanta e já dá uma marretada na primeira, e ele vai dizer, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, a palavra se fez carne, e entre nós ela habitou, oh glória. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e entre nós ele habitou. Aí vai perguntar a João, eu sei que você está atestando que Jesus é o próprio Deus, mas espera lá, para quem é que esse Jesus veio aqui na terra? Aí João vai ser enfático e levantar sua voz de profeta e vai dizer, ele não veio para os judeus, ele não veio para os romanos, e não veio somente para os gregos, ele veio, o texto áureo do Novo Testamento, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então já quero trazer uma palavra para o seu coração nessa noite. Você e eu não estamos aqui por obra do acaso, meu irmão. Ele te amou primeiro, e a Bíblia diz no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, Timóteo, fica tranquilo, não foi eu que te escolhi. Timóteo, fica sossegado, porque ele nos escondeu nele, nós fomos eleitos na sua graça antes dos tempos eternos, oh glória a Deus. Meu irmão, você não está aqui por obra do acaso, você está aqui porque ele te amou primeiro, aleluia. Ele te escolheu nele, ele nos escondeu nele, ele desceu do céu para te dar vida eterna, aleluia. Você está aqui porque ele te amou, meu irmão. Então levante a sua cabeça, nós somos mais do que vencedor, oh glória a Deus. Tudo isso que estou dizendo é o plano de Deus para reatar a aliança que havia sido quebrada no jardim do Éden. A Bíblia diz que a única coisa que causa separação entre Deus e o homem é o pecado. Então Deus envia Jesus, o Cordeiro, sem mácula, sem mancha, sem pecado, para morrer no meu e no seu lugar. Jesus, ele nasce de Maria, Jesus cresce, é batizado nas águas, recebe ali a autonomia de dar início ao seu ministério. Ele é tentado no deserto, escolhe 12 homens para andar ao seu lado, ele cura os enfermos, ressuscita os mortos, alimenta os necessitados. Só que chega um momento que os discípulos ficou acomodados por ter Jesus do seu lado. E quem de nós nessa noite não se sentiria na condição dos discípulos? Imagine eu e você andar com o próprio Deus nas ruas de Belo Horizonte. Oh glória a Deus, imagine que coisa linda, pastor, você não ter preocupação com nada, você ter fome, Jesus alimentava a multidão, você via um enfermo na sua frente, o seu coração nem cortava de dó, porque você olhava Cristo estendendo as suas mãos, abrindo a visão do cego. Quando chegava no cortejo fúnebre, o morto ressuscitava. Então aquilo causou um incômodo no coração dos discípulos, e os discípulos nem parou para pensar que aquilo ali era por um breve momento, e que era necessário que ele partisse para poder dar prosseguimento à sua missão na terra, que era através da vida dos discípulos. Aí os discípulos estão lá, estão todos alegres, estão cantando, estão enfrentando os enfermos, estão enfrentando
tudo e todos os judeus, os fariseus hipócritas, e a Bíblia diz que Jesus agora começa a jogar quase que um balde de água fria nos discípulos, falando para eles: olha, vocês precisam se ater à realidade, está chegando a hora do Filho do Homem ser entregue nas mãos dos pecadores. E aquilo causou como se fosse assim, eles ficaram paralisados, se perguntando: mas Senhor, como assim? O Senhor vai nos deixar? O Senhor vai nos abandonar? E Jesus fala: não, é necessário, porque é necessário que eu vá. Oh, glória a Deus. Aí Jesus vai falar uma frase que vai marcar o nosso coração, e João vai ser o único que vai se ater a esse detalhe e vai escrever. Ele vai dizer no capítulo 14, Jesus está fazendo o discurso de despedida, mas Jesus também fazia o discurso de despedida, mas automaticamente ele vinha também com refrigério na alma dos discípulos, e o refrigério era esse: não turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, vou vos preparar lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Oh, glória a Deus. Ele está aqui, oh glória a Deus. Ele está aqui, oh glória a Deus. Eu sinto Ele aqui, oh glória a Deus. Oh, aleluia. A qualquer hora dessa Ele vem, minha irmã. A qualquer hora dessa Ele vem, meu irmão. Levante a sua cabeça, fique tranquilo. Já tem uma casa preparada para você. Já tem uma moradia já fixa com o seu nome lá, minha irmã. Fique tranquila, breve Ele volta para te buscar. Aplacai com darábia. Bibidiquium daragá sergue abonou e acai. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quem sabe aquela palavra por um momento causou um alívio no coração dos discípulos, mas ainda estavam preocupados, porque eles poderiam estar se perguntando dentro de si mesmos: Senhor, eu sei que o Senhor vai preparar lugar para nós, mas o que será de nós quando o Senhor não estiver aqui mais? O que vai ser de nós? Porque o Senhor disse que vai, e nós queremos ficar. Aí Jesus vai, no capítulo 15 e 16, começa a acalentar o coração dos discípulos: eu não vos deixarei órfão, vocês não ficarão sozinhos, eu mesmo vou rogar ao Pai que envie outro Consolador. Outro no original do grego quer dizer outro da mesma natureza, outro igualzinho a mim mesmo, ou melhor dizendo, eu mesmo estarei habitando no seu coração. Araplacai, levante a sua cabeça, minha irmã, meu irmão, o próprio Deus habita no seu coração. Aleluia. Você deveria andar pelas ruas do seu bairro, da sua cidade, de cabeça erguida, porque o dono da vida decidiu descer do céu e habitar no meu e no seu coração. O dono do poder, o dono da vida, o criador do céu e da terra, decidiu habitar no coração do homem que entregou a sua vida a Ele. Oh, glória! E o tempo passa, perceba, Jesus falava muito por parábolas. O que é parábola? Jesus contava uma história do cotidiano e trazia a aplicação da história no mundo espiritual. Até então, os discípulos ouviam Jesus falar por parábola, até porque eles não estavam preparados para receber um caldo grosso. Só que quando Jesus agora já está dizendo aos discípulos que ele precisa ir, morrer, ressuscitar ao terceiro dia e ser recebido no céu, a Bíblia diz que agora, olha que coisa interessante, Jesus agora começa a descortinar o céu para os discípulos, começa a falar mais abertamente. E Jesus em um dos seus discursos, ele decide fazê-lo num lugar muito apropriado, que era no templo. Jesus decide fazer um dos seus últimos discursos no templo, esse mesmo templo que foi levantado por Salomão, destruído por Nabucodonosor, erguido de novo por Josué, Zorobabel, com auxílio também do nosso irmão Esdras, e também com auxílio de Neemias na reconstrução dos muros. Esse mesmo templo foi reformado por Herodes o Grande, foi reformado. Então Jesus está dentro deste templo, a estrutura do templo, muito grande,
as pedras muito formosa, bonita, de uma estrutura muito poderosa. E Jesus decide fazer o seu discurso lá no templo. E Jesus agora vai começar a discursar, e para um pouquinho para ouvir os fariseus. E os fariseus estão dizendo: olha, quando eu me recordo dos meus irmãos do passado, que foi morto, que foram humilhados, foram exilados, perderam a sua vida, eu não aceitaria uma coisa dessa. Eu não sei o que estava passando no coração daqueles homens. Muito pesar temos no coração pela vida dos irmãos que morreram no passado. Eles estavam se referindo aos exílios passados, o sofrimento que os judeus tiveram no passado, no Antigo Testamento. Jesus agora, conhecendo o seu coração, se levanta e fala: olha que coisa interessante. Jesus vai dizer com essas palavras: vocês são um bando de hipócritas. Sabe por quê? Porque vocês vão fazer muito pior do que aqueles homens fizeram com seus irmãos do passado. Vocês vão vender os seus irmãos, vão crucificar os seus irmãos, vão decapitar os seus irmãos, até mesmo os de dentro da sua própria casa. Aí Jesus agora vem com um discurso poderoso, aleluia. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que lhes são enviados. Quantas vezes eu vim, perceba Jesus aqui exercendo a sua autoridade de Deus, oh glória. Quantas vezes eu vim, como a galinha vem para juntar os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas tu não quisestes me ouvir. Aí Jesus, ele vai falando esse discurso, e vai dizer: a vossa casa vos ficará deserta. E ele vai dando passos para sair de dentro do templo. A vossa casa vos ficará deserta. Quando Jesus chega do lado de fora, os discípulos de pronto já perguntam, capítulo 24 de Mateus. Jesus ia se retirando do templo. Depois de ter feito esse discurso, olha lá. Quando se aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrar a estrutura do templo. Senhor, eu sei que o Senhor sabe o que está falando e fazendo, mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Olha bem para esse templo. Jesus está se referindo ao templo que Herodes reformou, que foi levantado por Zorobabel logo após o retorno do exílio. O povo foi exilado em Babilônia, retorna, o templo é reconstruído. Esse mesmo templo, Jesus fala: é esse templo mesmo, é essa casa mesmo. Olha, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo isso será destruído. Meu irmão, quando eu leio a Bíblia, a minha alma se enche de gozo e prazer. Jesus está voltando. As profecias apontam que Ele breve vem, oh glória a Deus. Sabe essa profecia, sabe este acontecimento de Jesus em Mateus 24, cumpriu uma profecia de Ezequiel. A Bíblia diz que Ezequiel está tendo uma visão. Ele está olhando para dentro do Santíssimo Lugar, porque Ezequiel tinha propriedade em falar do Santíssimo e de falar também do tabernáculo, do conjunto da obra, porque ele era sacerdote. A Bíblia diz que ele vê a visão da glória do Deus de Israel saindo do Santíssimo Lugar, indo para o santo lugar, indo para o átrio do templo e saindo de dentro do templo. E aquilo ali, ele vai olhando aquela visão, e a glória do Deus de Israel repousa no Monte das Oliveiras, e ali a glória não é vista mais. E também foi a última vez que Jesus pisou dentro do templo. Eu vejo ali, porque quando Ezequiel está tendo essa visão, Deus está dizendo para Ezequiel: Ezequiel, o juízo sobre a casa de Israel é certo. Deus sai de dentro do templo, e logo em seguida Nabucodonosor vem e destrói o templo, porque existe profecias na Bíblia que é de múltipla referência. Uma mesma profecia, ela pode se cumprir em alguns pontos da história, pode se cumprir mais de uma vez. E no capítulo 24 isso está acontecendo de novo. Jesus está saindo de dentro do templo. Algum tempo depois, 40 anos depois que Jesus fala essas palavras, o Império Romano entra em Jerusalém e destrói o templo, e destrói a cidade, e de fato a
palavra de Jesus se cumpriu na sua literalidade: a vossa casa vos ficará deserta. Meu irmão, aleluia, Jesus está voltando, oh glória a Deus. Tudo nos mostra que breve Ele vem, oh glória. Como está a nossa vida diante do altar? Como estamos diante da sua santa presença, para encontrar com Ele, oh glória a Deus, para encontrar com Ele, aleluia. Quantos querem encontrar com o dono da vida? Quantos querem encontrar com o Salvador da nossa alma? Espírito Santo de Deus. E os discípulos fazem 3 perguntas para Jesus. Olha o que ele vai dizer: Senhor, fala conosco, quando acontecerão essas coisas? Aqui os discípulos estão se referindo, quando acontecerão essas coisas, as coisas que Jesus disse, referindo-se ao templo. Quando é que o templo vai ser destruído? Quando é que a casa de Israel vai ficar deserta? Jesus está respondendo uma pergunta acerca do que ele falou no capítulo 23. Segunda pergunta: quando acontecerão essas coisas? Primeira pergunta: e que sinal haverá da tua vinda? Segunda pergunta. Terceira pergunta: e do fim dos tempos? São 3 perguntas e Jesus vai responder as 3 perguntas. A primeira vai ser respondida com a riqueza de detalhe pelo evangelista Lucas, no capítulo 21. E vai dizer: quando virdes Jerusalém cercada pelos exércitos, sabei também que a sua devastação está próxima. Mateus agora vai focar em outro detalhe. Vai dizer no versículo de número 6: ouvireis de guerra, rumores de guerra, mas cuidado para não vos alarmardes, tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, é o princípio das dores. A maioria das Bíblias, ela vai estar escrita com essas palavras: princípio das dores. Mas quando nós atemos aos manuscritos mais próximos do original, tem um detalhe que não pode deixar passar desapercebido. Infelizmente o tradutor da Bíblia, João Ferreira de Almeida, não se ateve a esse detalhe. Porque quando eu entendo o que Jesus está querendo dizer, por quê? Se eu perguntar aos irmãos aqui, desde que o mundo existe, sempre houve guerra, sim ou não? Desde que o mundo existe, sempre houve fome, sempre houve terremoto, sempre houve tudo isso. Então, como eu vou entender que Jesus está querendo trazer essa fala para um contexto do fim, sendo que desde que mundo é mundo, tudo isso já vem acontecendo? O que vai dar o sentido para o contexto é a palavrinha parto, o princípio das dores de parto. Não é qualquer dor que Jesus está se referindo, não é qualquer acontecimento, não é qualquer guerra. Não é guerra entre Israel e os amalequitas, não é uma guerra entre Israel e os jebuseus, não é uma guerra entre Israel e Jericó. Jesus está trazendo uma palavra para dar todo o sentido ao contexto. Jesus está dizendo, princípio das dores de parto. Você que é mãe aqui nessa noite, já enfrentou o parto, já teve a sua criança, você sabe muito bem o que é um trabalho de parto, o que é sentir dores que antecede o nascimento de uma criança. Quando a mulher está próxima de dar à luz ao seu filho, ela começa a sentir contrações. Contrações é um prenúncio de que a qualquer momento a bolsa rompe e a criança vem ao seu nascimento. Só que essas contrações, ela tem um intervalo de tempo entre uma contração e outra. Haja vista que, se eu supor aqui, que se uma contração acontece de 20 em 20 minutos, quando se aproxima o nascimento, de 10 em 10 minutos, de 5 em 5 minutos, de 2 em 2 minutos, o intervalo de uma dor a outra, ela é menor. Jesus está dizendo, se atenha aos sinais, quando vocês olharem para tudo isso, quando o intervalo de um acontecimento ao outro for menor, sabei que o fim está próximo. E Jesus, quando ele vai discorrer a sua fala, ele vai marcar em algo
algo que ele vai dizer: olha, olhai para a figueira, sabei quando os seus frutos estão brotando, quando se aproxima do verão, vocês sabem que está próximo também a sua colheita. Assim também é a minha vinda. Quando vocês olharem para estes sinais, vocês vão se ater aos sinais e dizer: o Messias está chegando, o arrebatamento está próximo. Meu irmão, num curto período de 100 anos, os últimos 100 anos, nunca se teve tantos sinais da vinda de Cristo, num período curto de 100 anos, 1900 até 2020, não vou me ater aos anos anteriores, mas um passado recente, 120 anos, 2 guerras mundiais. Primeira delas, dizimou nada mais, nada menos, junto com a Segunda Guerra, 80 milhões de pessoas, que foram mortas em decorrência de 2 guerras mundiais. O intervalo de uma para outra foi muito menor, e a segunda foi a pior do que a primeira, porque a segunda, no ano de 1945, Adolf Hitler, nazista alemão, decide matar 6 milhões de judeus. Aí, quem olhava para o povo judeu falava: a esperança deste povo acabou. Cumpre-se mais uma profecia, Ezequiel 37, o vale de osso seco. Quem olhava para o povo judeu falava: nunca mais esse povo vai se levantar, nunca mais isso vai ser uma nação. Mas nós que cremos na Bíblia, se vivêssemos naquele tempo, saberíamos que Deus restauraria aquele povo. Estou me atento às outras nações quando olhava para a real situação do povo judeu. E o que acontece? Quem olhava dizia: jamais esse povo se levantará de novo. Mas no ano de 1948, 3 anos depois do morticínio do judeu, acontece o cumprimento de uma bela profecia, que foi predita pelo profeta Isaías. Como pode uma nação nascer em um só dia? Quantos anos tem a existência do Brasil? 500 anos. Sabe como foi a existência de Israel? Passou a acontecer em um único dia. Num tratado na ONU, Organização das Nações Unidas, reuniram num concílio e disseram: vamos devolver Israel ao povo judeu. Vamos permitir que esse povo volte para a sua terra, para a sua nação. Meu irmão, nunca se falou tanto em Israel nos últimos anos como nós temos visto nos dias atuais. Israel é referência na tecnologia. Israel é uma das maiores potências de armamento, é uma das maiores potências mundiais atualmente. Por quê? Porque é a terra da promessa. Porque quando Deus faz uma promessa para o homem, meu irmão, Ele cumpre aquilo que Ele promete, porque a Bíblia diz que Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Oh glória! Se Deus tem uma promessa na sua vida, pode ficar tranquilo, pode descansar o seu coração, porque quem te prometeu é fiel para cumprir. Oh glória a Deus! A Bíblia Sagrada continua dizendo que o intervalo de um acontecimento ou outro seria menor. Ainda dentro desse período de 120 anos, meu irmão, teve a gripe espanhola, matou 50 milhões de pessoas. Pastor, o senhor está falando um número muito alto. Meu irmão, é só pesquisar que você vai ver. 50 milhões de pessoas morreram em decorrência de uma pandemia também, como essa que estamos vivendo. Curto período. Não vamos para muito longe. 2015 aconteceu o rompimento da barragem de Mariana. 2018, rompimento da barragem de Fundão, dizimando quase 400 pessoas. E não bastasse isso, um ano da tragédia, noticiando na televisão. Hoje faz um ano que aconteceu o morticínio, que aconteceu a destruição, aquela tragédia, aquela questão toda, falando das mortes. Quando eles estão noticiando, viraram o foco da notícia. Por quê? Porque a chuva estava castigando a região metropolitana de Belo Horizonte.
A chuva castigou Belo Horizonte, Ibirité, Betim, Contagem. Só se falava da chuva, só se falava daquele morticínio, pessoas morrendo, perdendo a sua casa, perdendo os seus bens. Não bastasse isso, a chuva deu uma trégua aqui em Minas Gerais e alcançou o Espírito Santo. Ficou um pouco lá, a mesma coisa aconteceu. Depois da chuva começou a caminhar para o Rio de Janeiro e também para São Paulo. Meu irmão, não teve intervalo, foi uma notícia ruim atrás da outra. Não bastasse isso, quando chega no ano de 2020, janeiro, eles voltam o foco para a China. Acaba-se de descobrir um vírus, não sabe ainda o seu potencial, e os holofotes voltados para a China, e aquilo tudo acontecendo, é sinal de um lado, é sinal de outro. Quando você liga a sua televisão, nada mais te causa espanto, nada mais nos pega de surpresa. Há uns anos atrás, quando noticiava um homicídio, ou uma tragédia, ou algo do tipo, eles ficavam semanas e semanas falando a mesma coisa. Hoje já não tem mais tempo para isso. Quando sai de uma tragédia, já entra em outra, e parece que algumas pessoas já estão acostumadas a viver e ouvir essas situações. Nós, como igreja, devemos ter em mente: Jesus está voltando, meu irmão. É tempo de lavar a vestimenta no sangue do Cordeiro. É tempo de voltar os olhos para a bendita esperança. Jesus está voltando. Tudo nos mostra que Ele breve vem, oh glória a Deus. Tudo nos mostra que Ele está voltando, mas Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Mas não subiremos de qualquer jeito, não subiremos da forma que eu acho que é esta forma, não. A Bíblia diz que no céu não entra pecado, no céu não entra pecado, fadiga, tristeza e nem dor. Aleluia. O céu é lugar de gozo, o céu é lugar de adoração, o céu é lugar de santo, oh glória. O céu é lugar de santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Se a glória de Deus está aqui, meu irmão, declare que Ele é santo, declare que Ele é lindão, declare que Ele é poderoso mesmo. Aleluia, louvado seja o Senhor. Sabia de alguma coisa? Não fica triste comigo não. Deveríamos sair de um culto como esse, não é feliz, é triste. Senhor, eu preciso mudar. Do jeito que está não dá, meu Pai. Se o Senhor voltar do jeito que eu estou, eu vou ficar. Eu não quero que isso aconteça. Aleluia, aleluia. Meu irmão, precisamos mudar, meu irmão, todos os dias. Crucificar o velho homem, fazer com que ele permaneça lá. Aleluia. Eu vi uma frase hoje que impactou a minha alma, que dizia assim: quando eu me batizei nas águas, eu achei que eu havia mortificado a minha velha natureza para sempre, mas o que não me disseram é que o velho homem sabia nadar, meu irmão. Nós devemos ter, que havia afogado a minha velha natureza nas águas do batismo, só que não me contaram que o velho homem sabia nadar. Meu irmão, santificação é um processo contínuo e diário. Todos os dias devemos vencer o pecado, todos os dias devemos que abrir mão dos desejos, todos os dias devemos renunciar à carne, porque não é fácil, meu irmão, mas também não é difícil, mas também não é impossível. Glória, não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vejo muitos cristãos, não é errado, eu também gosto, e luto também, para ter uma casa própria, para ter um bom carro, para ter uma boa situação, para poder dar o de melhor para os filhos. Todo ser humano pensa isso. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão: pastor, não casei ainda. Fique tranquilo, se você não casar aqui na terra, meu irmão, minha irmã, já tem o casamento preparado para mim e para você lá no céu, oh glória. Pastor, quero uma casa nova, uma casa própria. Fique tranquilo, lute por isso. Deus, se Ele quiser, Ele te abençoe e você consegue. Mas fica tranquilo, se não conseguir, tem uma casa já preparada para o Senhor, pastores. Tem uma casa preparada para cada um de nós, meu irmão.
irmão, porque a nossa vida não se encerra aqui. Aqui, aleluia, quando morremos, somente uma vírgula para poder iniciar uma nova história. Alá placai. Aqui é só uma vírgula, meu irmão, porque tudo começa mesmo é depois daqui. Jesus está discorrendo o seu discurso, o princípio das dores de parto. Pastor, qual é o maior sinal de que Jesus está voltando? O principal delas não é terremoto, não é maremoto, não é epidemia. Isso é sinais. Mas um dos principais sinais da vinda de Cristo, tenho eu, que é 2. Apostasia. E olharmos os olhos para Israel. Quando eu olho para Israel, a minha alma se enche de alegria. Porque vejo profecia se cumprindo ao pé da letra, a qual os profetas haviam predito. E a principal delas é a que eu disse aqui: como pode uma nação nascer em um só dia? Israel atualmente tem 73 anos de existência. Meu irmão, é algo tão profundo que no ano de 2017, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, ele havia feito um discurso na sua campanha eleitoral dizendo: olha, eu sendo presidente dos Estados Unidos, eu vou pegar a bandeira dos Estados Unidos que está em Tel Aviv e vou plantá-la em Jerusalém, reconhecendo Jerusalém como a indivisível capital de Israel. A maior potência do mundo, meu irmão, comprou a briga de uma nação que aparentemente poucos anos de idade, mas de um teor profético muito grande. Ele pega essa bandeira, coloca em Jerusalém, defendendo que Jerusalém é a capital de Israel. Há muitos anos atrás, o rei Ciro fez a mesma coisa. Porque a forma de governo de Nabucodonosor era essa: olha, eu sendo governante, eu vou pegar as pessoas dos países, algumas delas, e vou exilá-la para dentro de Babilônia, eles vão me servir aqui. Ciro faz diferente, não, eu governo sobre todos eles, mas eu quero permitir o direito que todos esses que estão aqui, voltem para o seu país de origem, e sirva-me, mas lá no seu país. Eu não vou tirar a pátria deles, eu não vou tirar a oportunidade deles servirem no seu país. Então Ciro deu esse direito, e esse presidente Trump, ele faz a mesma coisa, de um teor profético muito grande, e isso ganhou tanta força, que agora os rabinos judeus, alguns anos atrás, fez um discurso dizendo: aonde estiver um judeu espalhado por qualquer lugar deste mundo, voltem para Israel, porque o Messias está chegando. Meu irmão, se eles que são judeus estão dizendo que o Messias está chegando, a igreja está entendendo o recado. O arrebatamento está próximo, porque o Messias do povo judeu não é o nosso Jesus. Eles estão esperando o anticristo que reinará sobre eles, mas nós temos a bendita esperança, a bendita esperança chamada Jesus Cristo de Nazaré. Entenda a mensagem nessa noite: o arrebatamento está próximo. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento ele volta, meu irmão, aleluia. E a Bíblia diz que lá não haverá mais lágrima, lá não haverá mais dor e não haverá mais sofrimento, tudo se fará novo para a glória do nome do Senhor. Pastor, está caminhando. Meus irmãos, o maior inimigo do povo judeu é os muçulmanos, mas eles pagou um alto preço por causa de uma desobediência. Deus perdoa pecado, mas não apaga a consequência, pastor. Lembra do livro do Gênesis, quando Deus faz a promessa para Abraão? Abraão, sai da sua casa, da sua terra, da sua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, e de ti farei uma grande nação. Abraão, 75 anos de idade, avançado de idade, a sua mulher Sarai ainda era estéril e não podia gerar filhos. Mas a impaciência, a insegurança, a incredulidade tomou o coração de Sarai, e ela fez a cabeça de Abrão para poder deitar-se com a concubina Agar e gerar um filho com ela. E a criança nasceu e seu nome é Ismael. O tempo passa e parece que Sarai se sente agora
se sente agora um pouco invejada de ver a sua concubina gerar um filho para o seu marido, e agora ela não podia gerar aquele filho, não podia dar esse privilégio para Abraão. E ela fala com Abraão: expulsa essa mulher da minha casa, não quero mais saber dela aqui. Ela vai para o deserto com a criança Ismael, e Agar deixa a criança de longe para não vê-la morrer, porque já havia acabado os recursos. E um anjo aparece dizendo: Agar, tu não serás desamparada, porque de ti, ou melhor dizendo, o seu filho também será uma grande nação. E a nação dos ismaelitas cresceu, e hoje é uma pedra no sapato do povo judeu. Quando os judeus voltam para Israel, se você sai da sua casa hoje, pastor, e você tranca a sua casa, você pode viajar para onde for, se você voltar, com certeza a sua casa vai estar do jeito que o Senhor deixou. Israel saiu o povo judeu saiu de Israel no ano 70 depois de Cristo. Lembra que Jesus profetiza, e 40 anos depois, os romanos cercam a cidade, e os judeus são obrigados a espalhar pelo mundo. Foi judeu para a África, para a Ásia, para a Europa, foi judeu para tudo enquanto é canto do mundo. No ano de 1948, quase 2000 anos depois, esse povo volta para Israel. Eles chegaram lá. Você acha que a casa estava desocupada? Você acha que Israel estava do jeitinho que eles deixou quando saiu? Estava habitada por quem? Pelos ismaelitas, pelos muçulmanos. Aí os judeus bateu no peito e disse: olha, essa terra é nossa, porque foi o meu pai Abraão que me deu. Aí os ismaelitas do outro lado falam a mesma coisa: não, essa terra é nossa por direito, porque é herança do meu pai Abraão. Os dois são filhos de Abraão, disputando a mesma herança. Só que não bastasse isso, o povo muçulmano fez uma mesquita, um grande templo muçulmano, aonde foi construído o antigo templo judeu. E o judeu tem um desejo de construir de novo o templo, que é o terceiro templo. E o projeto está muito avançado para a conclusão do mesmo. A qualquer momento dá início àquela obra. Mas o que precisa acontecer? Primeiro, tem que haver paz no Oriente Médio. Algo que aos olhos humanos é impossível de acontecer. Mas pasme os senhores nessa noite. No ano passado, no decorrer desses últimos anos, Israel fechou pelo menos 5 acordos de paz. Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Sudão, Paquistão, e já está quase fechando o seu acordo. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, e me falhou a memória os outros 2 países, mas já fechou o acordo de paz com Israel. E o que mais me espantou não foi só ter selado um acordo de paz, para eles não ficarem mais em guerra. O que mais me chamou a atenção foi dos Emirados Árabes Unidos dizer: olha, vocês têm o desejo de levantar o templo, e nós iremos financiar o recurso para vocês levantar o templo. O maior inimigo de Israel abraçando a causa para levantar o terceiro templo. Meu irmão, tudo aponta que Jesus está voltando. Há 5 meses atrás, melhor dizendo, há 4 meses atrás, o parlamento israelense, lá em Israel, aprovou o avanço da construção do templo. Sabia disso? E como que a igreja está, meu irmão? Devemos estar atentos aos sinais. Jesus está voltando. Lembra que eu disse que é o princípio das dores de parto? Quando a mulher está para dar à luz a um filho, o sofrimento é muito grande, sim ou não? A dor é imensa de gerar um filho. Mas e a alegria depois que a criança nasce? Jesus está dizendo: é necessário esse sofrimento, é necessário os sinais, é necessário tudo isso. Mas quando vocês, aleluia, se encontrar comigo de novo, tudo isso vai cair no esquecimento de vocês, porque a alegria de vocês será maior quando eu voltar para buscar a minha igreja. Placai. Coloque sobre os pés, meu irmão. Já são 8:55. Se minhas vistas estão muito boas, eu quero orar por você nessa noite. Jesus está dizendo nessa noite: eu estou voltando, Araiacai. Se eu vier hoje, o que tu tens preparado para mim? Nós devemos estar atentos aos sinais, meu irmão. Jesus está voltando. Jesus está pertinho de voltar. Muitos antecipou o seu encontro com Cristo.
Porque muitos falam que Deus está fazendo uma limpeza na terra, e de fato está colhendo muitas pessoas para Ele. Oh, glória a Deus. Se você e eu estamos vivos hoje, tem um propósito nisso, sabia? Qual que é o propósito de eu e você permanecer vivo no meio de um grande morticínio mundial? Ele quer te usar. Ele quer te dar autoridade nas mãos. Ele quer te dar poder nas mãos, nos lábios, para profetizar, para pregar a palavra, para anunciar que breve Ele vem, oh glória, para combater o sistema que está corrompido, meu irmão. Nós fomos levantados como profeta na terra. Seja profeta na sua casa. Eu tenho certeza que não haverá muralhas que permanecerão na sua frente, porque você sabe que o seu alvo não é aqui na terra, o seu alvo é lá no céu. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Eu quero pedir ao Senhor uma bênção especial sobre a sua vida. Eu quero pedir ao Senhor que possa voltar a arder no meio e no seu coração o desejo de estarmos na eternidade com Ele, de poder com que esse desejo possa, aleluia, possamos voltar ao primeiro amor, que possamos voltar os olhos para a bendita esperança que é o Senhor Jesus, de saber que Ele está voltando e que podemos ser a geração do arrebatamento, podemos ser a geração que vai vivenciar o que muitos quiseram vivenciar, que é de poder ouvir o som da trombeta soar, em Jesus o meu nome a chamar, Araiacai. Altíssimo Deus e soberano Pai, a Tua palavra, ora lida e pregada nesta noite, eu louvo ao Senhor porque o Senhor é bom. Eu louvo ao Senhor porque a sua bondade ela dura para todo sempre. Eu louvo ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor deixou escrito que um dia voltaria para nos buscar. Não saberíamos o dia, não saberíamos a hora, mas o Senhor disse, não nos deixou ansiosos, ó Pai, não nos deixou preocupados, ociosos, mas o Senhor nos deixou sinais. Esses sinais acalentam a nossa alma. Enquanto muitos estão vivendo um caos lá fora, enquanto muitos estão vivendo uma incerteza lá fora, cada dia mais a tua igreja vive a certeza do arrebatamento, cada dia mais a tua igreja, meu Deus, vive a realidade da tua volta, cada dia mais a tua igreja se alegra sabendo que esse sofrimento vai ter um fim, que esse sofrimento vai acabar, e que nós iremos gozar com o Senhor na eternidade para todo sempre, meu Pai. Nós estaremos com o Senhor para sempre, essa é a nossa alegria. Ainda, meu Pai querido, que o coronavírus continue, nós iremos louvar o Senhor. Ainda que eles tentem calar a nossa voz, mas nós continuaremos louvando ao Senhor. Ainda que falte, assim como Abacuque disse na palavra, ainda que nos dias atuais falte qualquer coisa, não nos faltará fé, não nos faltará a tua presença, não nos faltará ousadia, não nos faltará o Senhor, meu Pai, porque tudo pode nos faltar, mas a certeza é que o Senhor não nos deixaria órfão, o Senhor não nos deixaria sozinho, o Senhor habitaria conosco todos os dias, até a consumação do século, meu Pai. Eu quero fazer um convite especial nessa noite. Tem alguém que ouviu essa palavra, sentiu tocado no coração e entendeu: Deus, eu preciso mudar de vida, eu preciso mudar as minhas atitudes, do jeito que tá não dá, eu preciso mudar. Essa muralha só vai cair na sua vida por toda a minha vida quando você dá um passo para Ele nessa noite. Ó Senhor, te louvarei. Tem alguém que quer reconciliar com Cristo nessa noite? Pois meu fôlego é a tua vida. Aonde está a primeira pessoa para Jesus nessa noite? E nunca me cansarei. Eu quero que Deus fale comigo, meu irmão. A resposta é essa. Você está vivo? Posso ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a voz de Deus. Você está vivo? Eu quero ouvir a voz de Deus. Você respira. Enquanto muitos não conseguem respirar nem com respirador, você está aqui. E mentira desta e me leva até o céu. Se eu fosse você, eu vinha correndo aceitar Jesus nessa noite, oh glória. Abre fogo e terra.
Você que está nos assistindo do outro lado dessa tela, reconcilie-se com Ele agora, o momento é hoje. Do jeito que está não dá, meu irmão. E Ele te ama, Ele está aqui para te abraçar, Ele está aqui para enxugar as suas lágrimas, diz o Senhor. Oh, glória. E escrever o seu nome no livro da vida. Mas tua voz me acalmou. Não importa que curso tem levado a sua alma, Ele te ama e te perdoa nessa noite. Todas ordem as estrelas e ao mar aos seus limites. Suporte um pouco mais, resista um pouco mais. Eu me sinto tão seguro. Sinta-se abraçado por Ele aí agora no seu lugar, meu irmão. No teu colo, ó Altíssimo. Receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo. Não há ferrolho. Seja renovado agora em nome de Jesus. Importa. Olha a autoridade vindo aí. E se fechem diante da sua voz. Com Jesus você vai saltar muralhas, meu irmão. Oh, glória. Nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade Eu agradeço a oportunidade em nome se de Jesus. acalma.